Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Hoje nós estamos na semana 25, certo? Vamos dar continuidade ao que nós falamos sobre globalização. Então peguem o livro de vocês, abram na página 37 para a gente começar. Página 37, capítulo 3. Um mundo mais interligado. Vamos dar continuidade ao que a gente falou sobre a globalização e a mundialização, né? Uma economia globalizada. Pessoal, o que a gente conhece sobre globalização e mundialização, a gente considera, muitos estudiosos consideram, que deu início durante as grandes navegações, né? Foi o primeiro momento em que lugares bem distantes começaram a ter uma relação, como a Europa e a África, Europa, América, certo? Esses lugares já tinham uma certa interligação, já tinham um certo comércio, mas era muito pequeno e muito difícil ter essa troca de relações comerciais devido às distâncias. E com o advento das grandes navegações, isso diminuiu. E ela se intensificou ainda mais a partir da Revolução Industrial e com as inovações tecnológicas, o aumento da produtividade que deu início a uma nova etapa do capitalismo. Esse é o primeiro momento, né? O segundo momento se deu durante os séculos 19 e 20, com a exploração de recursos e a ampliação de investimento de países europeus em muitos lugares do mundo. É a fase do imperialismo, onde grandes potências europeias tinham colônias e tinham investimentos em praticamente todos os lugares do mundo. E, em seguida, logo no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiram pesadamente nos países europeus pós-Segunda Guerra Mundial. Já o terceiro momento dessa nova economia se dá a partir do século, ou a partir de 1970, quando a gente já está bem estruturado e a mundialização econômica passa a ser chamada de globalização, porque ela padroniza hábitos de consumo e circulação de informações de capitais de modo instantâneo em escala global, com forte interligação entre os territórios dos países, certo? Esse é o primeiro contexto da globalização. Hoje em dia, pessoal, atualmente, vários países consomem produtos de vários lugares do mundo. Notícias são vinculadas em tempo real de qualquer lugar do mundo. Nós estamos vendo aí imagens praticamente ao vivo do que está acontecendo hoje no Afeganistão, né? Essa retomada, essa crise humanitária que está acontecendo lá. Isso, há 20, 30 anos atrás, era praticamente impossível. Acontecia-se a guerra e a gente mal sabia, né? Hoje, pessoal, a economia atual é considerada globalizada. Por quê? Porque as atividades produtivas, o consumo de mercadorias, serviços, os fluxos ocorrem em escala global. E essa interligação entre as pessoas, empresas, regiões, países é um dos aspectos que caracterizam a globalização. Isso quer dizer o que, pessoal? Hoje nós consumimos mercadorias do mundo inteiro. Hoje você consome mercadorias da China, do Japão, da Europa,
dos Estados Unidos. Você consome mercadoria de todos esses países. Você pode ter serviços de todos esses países. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos Estados Unidos, esses telemarketers que ficam ligando para você no celular, ele é todo feito na Índia. Nem é praticamente zero o número de telemarketers, de empresas de telemarketing que são feitas nos Estados Unidos. Todas elas são feitas na Índia, ligando para os Estados Unidos. Por que isso? Porque com a internet, com o advento de telecomunicações bastante avançadas, isso é possível de maneira instantânea, certo? Então, pessoal, com base, né, nessas tecnologias da globalização é que se forma a terceira revolução industrial ou a revolução técnica científica, certo? E nesse contexto, pessoal, é que nós temos a modernização das redes de telecomunicações, conectando o mundo inteiro, com transmissões de imagem em tempo real, praticamente. Nesse contexto também, nós temos o desenvolvimento de meios de transportes, cada vez mais eficientes e de menores custos. Como a gente viu lá no começo das grandes navegações, você tinha uma caravela, né? Veio 18 caravelas para chegar aqui no Brasil. Depois de 2 anos, elas saíram da Europa, vieram para o Brasil, foram para a Índia e voltaram. Em 2 anos eles fizeram isso. Só voltaram, se eu não me engano, 16. Hoje, um produto sai da China e chega no Brasil em 3 meses. Esse cargueiro, em um cargueiro, esse cargueiro leva quantidade suficiente de produtos, mercadorias, suficientes, não dá nem para calcular, é cerca de 1.000, 2.000 vezes, 2.000 vezes o que essas 16 caravelas levaram. Muito mais que 2.000 vezes, 5, 10.000 vezes. Nós temos super cargueiros gigantes, né? As corporações e as multinacionais. Pessoal, a principal força da globalização está concentrada nas empresas transnacionais e multinacionais. A gente vai ver o que é cada uma delas, certo? Elas são, pessoal, responsáveis pela maior fatia do comércio internacional. E são capazes também, pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Essas empresas têm uma capacidade de financiamento, ou seja, de arrecadar dinheiro muito superior a vários países desenvolvidos. E esses investimentos que essas empresas fazem, elas afetam para o bem e para o mal a economia da sociedade em diferentes lugares do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Se a Coca-Cola, que é uma empresa, se é uma empresa transnacional, ou seja, ela está em vários lugares do mundo e atua como filial, certo? Ela tiver em um país onde existam leis que impeçam a Coca-Cola de colocar muito açúcar no refrigerante, ela vai investir recursos e fazer lobby, fazer pressão nos políticos para mudar essa lei. E pode ter certeza que ela consegue. Porque ela tem
recursos e investimentos muito, mas muito altos. E é nessa fase da globalização, pessoal, que as empresas ampliam seus mercados e suas negociações, como eu disse, através de filiais em todo o planeta, certo? Essas empresas, pessoal, estruturam redes ou cadeias globais de produção. O que é isso? Elas espalham essa produção em diversos países. Mas seus centros de pesquisa e inovação estão em um país somente, ou seja, o país dela, porque tecnologia e inovação é o que dá mais recursos. Ela aproveita somente a mão de obra barata e qualificada e concentra seus cientistas em um único local. Apesar de presentes no mundo todo, as multinacionais têm os seus lucros transferidos para suas filiais. E suas decisões de investimento e centros de pesquisa permanecem concentradas em suas sedes, ou seja, em seus países de origem, que na maioria dos casos são países desenvolvidos. Uma grande tendência, pessoal, da globalização é a realização de fusões ou uniões e aquisições, que é compra, entre grandes empresas. Qual é o objetivo disso, pessoal? É o processo de dificultar o mercado com maior poder de competitividade e aumento da capacidade de investir em novas tecnologias. Esse processo de fusão sempre fez parte da evolução do sistema capitalismo, mas a partir da década de 80, principalmente década de 90, se acelerou. O que é isso, pessoal? Vamos lá voltar um pouquinho aqui para o Brasil. Vocês se lembram Claro não. Vocês se lembram da GVT? Uma empresa de telecomunicações, uma empresa de telefone? Ela foi comprada pela Vivo. Ela foi comprada pela Vivo. A Vivo já é uma grande empresa, né? A GVT também era uma grande empresa. A Vivo comprou, adquiriu, né? Para quê? Para que acabasse esse competidor aqui. A minha internet aqui de casa era GVT. Quando a Vivo comprou, passou a ser GVT, passou a ser Vivo, certo? Isso você elimina a concorrente, elimina a dificuldade de você amplia, além de eliminar o concorrente, você amplia o seu mercado consumidor. Isso é uma aquisição. Nós temos fusão. Vocês sabem o que é Ambev? Não é uma marca de cerveja, mas é uma empresa que controla várias marcas de cerveja. Antártica, Brahma. A Antártica e a Brahma eram divididas. Quando a Ambev foi criada, ela juntou, ou seja, ela fundiu a Antártica, a Brahma, certo? Para fazer uma empresa só, com uma única controladora. O que é que ela fez? Ela diminuiu a concorrência, aumentou o mercado, certo? Dá continuidade, pessoal. Globalização e o neoliberalismo. Pessoal, o que é neoliberalismo? Vamos lá. É o conjunto de ideias econômicas surgidas na década de 1980 nos Estados Unidos e no Reino Unido. De acordo com a concepção neoliberal, o livre comércio, a livre circulação de capitais são fundamentais para o desenvolvimento econômico, estimulando o desenvolvimento tecnológico. Com essa finalidade, o Estado deve promover a abertura do mercado e deixá-lo agir livremente. O que isso significa, pessoal? Isso significa que
o governo ou o Estado, como ele fala aí, não pode, de novo, não pode interferir na circulação de capital, no desenvolvimento econômico e no livre comércio. O que é livre comércio? É você poder abrir um mercantil, um barzinho, abrir uma escola, se você quiser, sem que se haja um controle desse comércio. Livre circulação de capitais significa que o governo não pode interferir em grandes corporações comprando corporações menores. Ou seja, é deixar que a competitividade entre as empresas regule. Em vez do governo colocar um limite para o preço da gasolina, por exemplo, não, ele deixa que cada posto de combustível coloque seu preço, né? E a gente sabe que essas ideias não são bem utilizadas, né? Por quê? A aplicação dessas ideias delega o mercado e, portanto, as empresas privadas atribuem parte das atribuições do Estado. Dessa forma, promovem a privatização de inúmeras empresas estatais, como as de produção, distribuição, energia, indústria de base. É o que a gente está vendo, né, pessoal? A privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras, a privatização da Petrobras, da Vale do Rio Doce. Tudo isso é um programa neoliberal. Ok? Essa concepção, pessoal, de neoliberalismo favorece principalmente as grandes empresas transnacionais e multinacionais. Por quê? Porque ela tem a melhor capacidade de competitividade. Enquanto se você, vamos por exemplo, você abre uma fábrica de sapato e você produz 100 sapatos em um dia, uma fábrica grande produz 10.000 sapatos por dia. Você vai conseguir vender o mesmo sapato ao mesmo preço? Não. Enquanto a grande empresa vende um sapato por, vamos lá, R$10, você não vai conseguir vender por 10, você vai conseguir vender por 20, por 25. E aí? Você tem condição de competir com a empresa que vende a 10 vendendo a 20, a 25? Não. E essas ideias, pessoal, faz o aumento das fusões entre as empresas. Facilita, né? Esses processos também ajudam à concentração das riquezas. Os países desenvolvidos são os mais beneficiados com esse processo de globalização. Por quê? São evidentes algumas consequências negativas desse processo de globalização. Os países em crescimento mais acelerados, como a China e a Índia, não promoveram no final do século XX uma liberação da economia, como fizeram, por exemplo, o Brasil e a Argentina. Tanto a China como a Índia, o Estado continua bastante atuante na esfera política e nos investimentos sociais. Países na América Latina, diversos programas sociais contribuíram para a redução da pobreza e da miséria, mas a concentração de renda continua muito grande. É isso? E essa concentração de renda, pessoal, é a concentração da globalização financeira. Os fluxos internacionais de capital, ou seja, de dinheiro,
que constitui o processo de globalização financeira concentra-se nos países desenvolvidos, nos centros econômicos internacionais, mas também são direcionados para países emergentes, sobretudo China, Brasil, Rússia, Coreia do Sul, México, Polônia, certo? Grande parte desses fluxos de capitais é composta por investimentos diretos feitos no exterior por empresas multinacionais. Tais investimentos, pessoal, dirigem-se principalmente em aplicações financeiras e saem rapidamente do país ao primeiro sinal de instabilidade política, econômica e social. O que ele quis dizer aí, pessoal? Por exemplo, vamos chegar aí no Brasil. O Brasil, entre 2008 até 2014, viveu um período de muitos investimentos. Por quê? Porque nós tínhamos uma economia relativamente ok. Nós tínhamos estabilidade política, nós tínhamos estabilidade social. Então ele recebia muito investimento de fora. A partir de 2016, com processo de impeachment, com mudança de partidos, com a instabilidade política, esses investimentos caíram. E hoje continua caindo cada vez mais devido ao processo instável político, econômico e social. Pessoal, vamos assim encerrando a aula de hoje. Pessoal, o vídeo ficou longo, eu vou dividir em 2, 3 partes para tentar colocar legalzinho para vocês. Façam aqui a atividade, 5 questões. Eu quero que vocês façam perguntas e respostas, ok? Perguntas e respostas. Lembre-se de colocar no cabeçalho semana 25, certo? Não esqueçam. Pessoal, se você puder ficar em casa, fique. Até a próxima semana. Tchau, tchau.